21, verso de número 14. Gênesis 21, verso 14. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e deu a Agar. Pondo sobre os seus ombros, sobre o seu ombro, também lhe deu um menino, e despediu-a. E ela se foi andando, errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi, se assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco. Porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água. E foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. A palavra que nós acabamos de ler vai falar sobre uma mulher. Essa mulher, ela é uma escrava. Essa mulher, ela trabalha para ter pão e para ter sustento. Agar, ela é funcionária, ela é serva de Sara. E Sara era a mulher de Abraão. E Abraão foi um dos homens também muito rico, em que Deus fez uma promessa a ele, que engrandeceria o seu nome, que as famílias seriam benditas nele, que ele seria grande, por onde ele passasse, todos falariam dele. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. E Sara, nesse capítulo, ela tem uma discussão com Abraão e ela decide que ela não quer ter por perto mais Agar. Porque assim, irmãos, há momentos que, se a gente deixar a raiva entrar, a gente distancia quem é para estar por perto, e a gente traz para perto quem devia estar longe. E Sara, ela vai querer que Agar vá embora da sua casa. Sara é quem manda na casa, Sara é a dona da casa. Agar é apenas uma serva. Mas o texto vai dizer que de madrugada Abraão vai despedir, sendo que Agar está carregando, e ela tem um filho de Abraão, por causa de uma precipitação que a mesma Sara cometeu. O texto vai dizer que então Abraão se levanta de madrugada pela manhã, e ele vai dar pão, ele vai dar água e vai dar um menino. Repita comigo: ele vai dar pão, ele vai dar água e ele vai dar um menino. Ele vai dar para ela suprimentos e vai dar para ela responsabilidade. Todas nós temos responsabilidades, sim ou não? E o texto vai dizer que ela sai com o menino, com a água e com o pão, errante pelo caminho do deserto. Irmãos, deserto não é lugar de habitação. Deserto não é lugar de moradia. E no deserto, todo suprimento que vem da mão do homem, um dia acaba. Mas todavia, quando o suprimento que o homem lhe der se acabar, todavia tem um Deus que tem olhos, está vendo, que tem ouvidos e está ouvindo,
E todavia, se o seu pão ou se a água acabar nesse deserto, ainda tem Deus como suprimento. O pão do homem pode vir a acabar, mas a de Deus nunca acabará. Pois é melhor comer na mão de Deus do que viver mendigando o pão da mão do homem. E Deus está dizendo: eu estou te vendo nesse deserto. Você tem pão, você tem água, você tem um menino, mas uma hora tudo isso vai se acabar. Mas antes que se acabe, eu sou o Deus provedor. Eu sou o Deus que provê, aleluia, um escape dentro do deserto. Olha para essa cheirosa e diga: dentro desse seu deserto tem um escape de Deus chegando. O pão acaba, a água acaba, ao ponto dela se desesperar e pegar o menino, que é a sua responsabilidade, e colocar debaixo de uma árvore. E o texto vai dizer que ela coloca o menino embaixo de uma árvore, ele se distancia, porque ela não quer ver a morte do menino, ela não quer ver a morte porque agora ela não tem mais pão, não tem mais água, mas ainda tem Deus. Diga para ela: ainda tem Deus nessa história. O menino começa a chorar. E o texto vai dizer: e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, dizendo: o que tens, Agar? A pergunta de Deus para algumas mulheres aqui: o que te afliges? O que te perturba? O que você tem? Nesta manhã Deus está perguntando para alguém aqui: o que tens, Agar? O que você está sentindo? Qual é a sua preocupação? Aí alguém vai dizer assim: mas Deus não está vendo que ela foi abandonada, o pão acabou, a água acabou, ela deixou o menino embaixo. Deus está vendo, mas Deus quer ouvir da tua boca: o que você tem? O que está te afligindo? O que te está trazendo medo? O que te está trazendo desespero? O que tens, Agar? Não temas, não tenha medo, não se assuste, não se desespere, porque eu ouvi o desespero da tua alma e ouvi o choro desse menino. Eu ouvi o desespero da tua alma e também ouvi o choro desse menino. Por isso eu decidi descer. E hoje, por Alabarassúria, Deus está vendo o desespero de alguém, o choro de alguém. Está trazendo Deus para dentro do deserto. Não temas, porque Deus ouviu a voz desse menino. Ergue-te, levanta-te. Se erguer sozinha é difícil, irmãs, porque você tem que fazer força dobrada. Você não tem aonde se apoiar, você não tem um apoio. E a mensagem de Deus para alguém aqui é: ergue-te. Tira a força da onde não tem, mas de pé você vai ficar. Você não vai ficar prostrada nesse deserto, não. Você não vai ficar abandonada nesse deserto, não. Ergue-te, mulher, levanta-te. Por quê? Porque o pão da vida chegou. A água que sacia a sede chegou. Pega a tua responsabilidade que você abandonou. Pega o teu dom, pega o teu talento, pega o teu ministério que você colocou embaixo da árvore. Porque você está com medo de não ter força para manter. Deus está dizendo: pega de novo aquilo que você deixou guardado, porque desse menino eu farei uma grande nação. Desse menino eu farei grande. Deus está dizendo: pega o que você deixou. Você precisa prosseguir, mas você precisa prosseguir com aquilo que você saiu da casa. Ela saiu de casa, irmã, com pão, com água e com menino. E ela vai sair do deserto com pão, com água e com menino. Porque alguém está dizendo: entrou no deserto, vai morrer nesse deserto, vai ficar abandonado. Deus está dizendo: não, o homem deu um limite, mas os céus está sustentando, o céu está visitando. Alguém está dizendo: aquilo que você precisa, eu tenho para te dar. Eu tenho água, eu tenho pão, eu tenho força, eu tenho fonte. Ei, lega-te, levanta-te. Fale para essa cheirosa:
manhã de se erguer e se levantar. Deus só fará você ver o milagre se você se erguer e se levantar. Deus não mostra milagre para quem está deitada. Deus não mostra milagre para quem está chorando no canto, não. Deus está te dando uma direção. E qual é a direção? Erga-te, levanta-te. E depois disso, Deus abriu os olhos da Agar. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Tá vendo? Que nesse deserto vai ter provisão. Você acha que vai morrer sozinha? Você acha que não vai ter ninguém para te ajudar? Deus está mandando ajuda. Deus está mandando ajuda dentro desse deserto. Ei, Deus está abrindo os olhos, porque o teu desespero não te faz enxergar que ainda tem solução. Esse desespero não faz enxergar que ainda tem transformação. Esse desespero não faz enxergar que ainda pode mudar. Mas Deus está abrindo os olhos de alguém, está dizendo: abre esses olhos e veja que tem providência, tem poço, tem água, tem novidade, tem mudança, tem libertação. Ei, levante as suas mãos, porque do jeito que está não vai ficar, não. Do jeito que está não fica, porque tem intervenção de Deus. Alguém aqui, labaraçaio, Deus está intervindo em situações aqui. Deus está dizendo: do jeito que está não vai ficar, não. Quem te viu saindo da casa humilhada vai ter que ouvir falar. Vai ter que ouvir falar de você. Vai ter que ouvir falar do menino. Vai ter que ouvir falar que você sobreviveu. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Eu digo que deserto não é lugar de habitar, sim ou não? Não. Diga: deserto não é lugar de habitação. Mas se foi Deus que te levou para este deserto, Ele te faz habitar em segurança. E ainda te dá pão, te dá água, te dá provisão. Ele guarda e ainda te faz prosperar. Diga para essa cheirosa: nesse seu deserto vai ter banquete. E ó, me convida, porque eu vou ouvir falar do seu menino. Diga: eu vou ouvir falar do seu ministério. Eu vou ouvir falar de você, viu? Então receba a força de Deus para sobreviver dentro desse deserto. O deserto não vai te matar, o deserto veio para te ensinar. E é no deserto que Deus envia a provisão. Ei, quando o povo andava no deserto, a Bíblia vai dizer que havia uma coluna de nuvem que os guiava de dia e uma coluna de fogo que os guiava à noite. Ou seja, de manhã tem proteção e de noite também tem proteção. Você está protegida por Ele. Você não vai passar frio, não vai passar calor, não vai faltar nada não vai faltar falta de nada, porque Deus está provendo todas as coisas. Olhe para essa cheirosa, aponte os olhos, aponte o dedo, não os olhos, aponte o dedo nela e diga assim, ó: erga-te e levanta-te. E olha para o lado. Aí você vai dizer: eu olhei, não vi nada. Ele vai abrir os seus olhos. E você vai passar a enxergar o que você não estava enxergando. Você vai passar a ver o que você não estava vendo. Amém? Você pode aplaudir a Ele por essa palavra?